Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info, bora falar de Fortaleza 2, Palmeiras também 2, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Verdão segue na liderança com 24 pontos, seguido pelo Atlético Paranaense com 22, tá? Então, o Verdão tem uma vantagem atualmente de 2 pontos, essa vantagem era de 4 pontos até o início dessa 11ª rodada, então com o empate do Palmeiras e com a vitória do Furacão na rodada, essa vantagem da equipe comandada pelo técnico Lucas Andrade diminuiu, mas seguimos firmes ali na primeira colocação e o próximo jogo é importante porque vai ser contra o Flamengo na próxima segunda-feira. Dou mais detalhes sobre isso no final do vídeo. Bom, sobre o jogo contra o Lion, daqui a pouco tem a escalação do técnico Lucas Andrade, mas antes eu vou trazer os detalhes sobre os autores dos gols do Verdão e foram marcados por 2 defensores no caso ali, né? O Benedetti abriu o placar, zagueirão artilheiro, marcou 10 vezes pelo Sub-20 no ano passado. Nesse ano, claro, os números são menores, até porque ele virou, né, um jogador profissional aí, né? Tá sempre à disposição do técnico Abel Ferreira. De vez em quando desce para atuar no Sub-20, foi o que aconteceu contra o Fortaleza. O Thales e o Luigi dessa vez não desceram, né? Foram relacionados para a partida contra o Ceará, válido pela Copa do Brasil. Benedetti sim desceu e viajou até Maracanaú, onde foi realizado esse confronto diante do Fortaleza, tá? Então Benedetti abrindo o placar por lá e foi o segundo gol do Benedetti na temporada pelo Sub-20, né? Em 5 jogos disputados. A média é boa, né? O Benedetti é um zagueiro artilheiro realmente, tinha balançado as redes sob o comando do técnico Lucas Andrade lá na Copinha de Janeiro. E o outro gol do Verdão na partida foi marcado pelo Robson Jacaré, que é zagueiro, mas atuou como volante, camisa 5, nessa partida diante do Lion. Primeiro gol do Robson Jacaré nessa temporada. Bom, então vamos lá, sobre a escalação do técnico Lucas Andrade para essa partida, tem algumas coisas aí para a gente falar, inclusive sobre algumas mudanças do nosso treinador ao longo dos 90 minutos. Primeiro, que ele não teve à disposição 4 atletas muito importantes, então, principalmente Larson e Coutinho, cara, fizeram muita falta, estavam suspensos para essa partida. A dupla de volantes titular do Palmeiras, portanto, não esteve à disposição. E outros 2 atletas também estavam suspensos, né? Receberam o terceiro cartão amarelo diante do Atlético Paranaense na semana passada. Eric Belé e Heitor. Então são jogadores que fizeram sim muita falta, né? Destaquei aqui a dupla de volantes, mas também o Eric Belé, que é vice-artilheiro do Sub-20 na temporada, e o Heitor, cara, que vinha decidindo algumas partidas no Brasileirão Sub-20 contra o Grêmio. Algumas rodadas estava 1-1 e 40 e tantos do segundo tempo ele marcou o gol da vitória. Mesma coisa vale para o jogo de semana passada contra o Furacão, e o Furacão é o vice-líder, né? Então era um jogo importantíssimo, estava empatado também, e o Heitor foi lá no finalzinho e também deixou o dele. Então vinha num bom momento. São desfalques que, enfim, o time sentiu, obviamente, né? Quem entrou tentou dar conta do recado ali, mas não conseguiu, especialmente falando no segundo tempo. E, cara, o Lucas Andrade, para mim, errou na escalação no sentido de não colocar nenhum meia de ligação ali, né? E ele tem esse meia à disposição, por exemplo, no banco tinha o Luiz Arthur, o Wagner, não sei porque não foi nem relacionado, vem de 2 gols no final de semana num jogo de Paulista, né? E ele jogou pouco nesse jogo de Paulista porque foi reserva, né? Entrou no segundo tempo, enfim, jogou poucos minutos, estava descansado, poderia ter atuado tranquilamente contra o Fortaleza, não sei porque não foi relacionado. Então ele tem peças, mas preferiu colocar 4 atacantes de ofício para jogar contra o Fortaleza. Então o time ficou um pouco esquisito, além de que ele substituiu os 2 volantes titulares, Coutinho e o Larson, né, que são 2 atletas que sabem sair para o jogo. Ele colocou 2 atletas que não tem como característica essa saída de bola, né? Enfim, um dos volantes foi o Robson, que é um zagueiro, e o outro foi o Fábio, que é mais um primeiro volante ali, né? Bom, então a escalação ficou da seguinte maneira: o Aranha jogou no gol com o Gilberto na lateral direita, aliás, Gilberto, hein? 17ª assistência na temporada, foi ele quem cruzou para o gol do Robson Jacaré. No vídeo passado, que o tema foi, né, a partida contra o Atlético Paranaense, ele deu uma assistência também nessa partida, e eu tinha falado aqui que ele tinha dado a sua 17ª assistência no jogo contra o Furacão. É tanta assistência que eu me perdi na conta aqui, né, cara? Então, a 16ª foi contra o Furacão, e agora a 17ª foi diante do Fortaleza. Na lateral esquerda, o Arthur. Na zaga, portanto, como eu falei, Benedetti jogando ao lado do Thiago, formando uma dupla de zaga, inclusive bem alta ali, né? O Benedetti 1,97, o Thiago 1,93. No meio, os 2 substitutos, portanto, de Larson e Coutinho foram o Robson Jacaré atuando ao lado do canhoto Fábio, reforço para essa temporada,
E os 4 atacantes, né, cara, sem nenhum meia de ligação ali. Então jogou o Antônio Marcos, o Sorriso, o Riquelme Felipe e o Juan Francisco. Nenhum deles tem característica para jogar ali como um meia. Detalhe que o técnico Lucas Andrade fez isso já em algumas partidas, principalmente da Copinha ali de janeiro, né, onde o Palmeiras perdeu o Thales, por exemplo, que poderia fazer essa função com o Luigi de camisa 9, né, os dois subiram para o time principal, e eu já tinha falado aqui na ocasião e volto a falar, não gosto, né, dessa equipe com 4 atacantes, sem nenhum meia ali, acho que o time fica muito perdido, né, os atacantes ficam muito perdidos ali, o Juan Francisco tem característica para atuar ali como um 9, o Antônio Marcos sempre cai aqui pela direita, o Sorriso quase sempre cai pela esquerda, e aí sobrou para o Riquelme Felipe ficar ali no meio, uma função de um meio atacante ali, cara, não é muito a dele, né? Ainda mais o Riquelme Felipe, que é o artilheiro disparado do Sub-20 na temporada, tem que jogar mais próximo à área ali, né? Então acho que todo mundo fica um pouco perdido ali nessa disposição tática. Bom, apesar disso, o Palmeiras fez 2 gols na primeira etapa, abriu 2-0 lá em Maracanaú, mas foram 2 gols ali quase que de bola parada, né? O segundo gol foi totalmente de bola parada, o Gilberto erguendo na área e o Robson marcando de cabeça, daqui a pouco a gente vai assistir, mas o primeiro gol do Verdão foi quase que numa bola parada ali, né? Lateral na área do nosso camisa 2, o Gilberto, a bola sobra para ele até tenta dar um belo drible ali, a bola vai sobrar com o Antônio Marcos, que tenta a jogada, a bola volta com o Gilberto, e aí tem o cruzamento para a área, ou seja, o Gilberto participando de um gol também, dessa vez não com assistência, e vocês viram ali, após um rebote do goleiro, Benedetti, zagueirão oportunista, aparecendo na frente para marcar pela segunda vez em 2025. E o Verdão, sempre que tinha a oportunidade, jogava lateral na área ali, né? Dessa vez pela esquerda, ó, o Arthur, que foi quem colocou na área, o Benedetti desviou de cabeça e o Juan Francisco quase marca o segundo gol do Verdão, né? Então, a equipe palmeirense tentando sempre na bola parada, seja nas faltas, seja até nas laterais, tentando chegar e, de certa forma, conseguiu. Foi eficiente, a defesa teve um bom papel, né, no primeiro tempo, até porque o Fortaleza pouco chegou, e no ataque, nessas tentativas aí de bola aérea, a gente conseguiu marcar primeiro com o Benedetti, né, que na verdade foi numa bola rasteira ali, porque o goleirão espalma, mas foi numa tentativa de cruzamento do Gilberto, e no segundo gol palmeirense, aí sim, numa bola parada, o Gilberto ergue com perfeição na área, e o Robson Jacaré, como eu falei no começo do vídeo, marca o seu primeiro gol na temporada, zagueirão que atuou como volante diante do Fortaleza. Bom, no intervalo, o técnico Lucas Andrade fez uma mudança ali, tirou um centroavante e colocou outro, né? Então não mudou muito essa questão dos 4 atacantes que eu falei, né? Não colocou um meia de ligação. Saiu, portanto, o Juan Francisco e entrou o Murilo Dourado. Legal, né? O Dourado ganhar essa oportunidade de jogar 45 minutos finais no Campeonato Brasileiro Sub-20. Bom, e no início da segunda etapa, o Fortaleza já diminuiu, né? E quando eu falo que foi no início, cara, foi literalmente no início, aos 20 segundos de jogo ali. Foi na saída de bola. Vou até colocar aí para vocês verem desde o início o lance, vou até adiantar um pouquinho, né? Vocês vão ver que a bola chega até o lado esquerdo do ataque do Fortaleza, tem um cruzamento para a área, uma dividida com o Benedetti ali dentro da área, a bola sobra limpa para o André, atacante do Fortaleza, marcar, portanto, o primeiro gol do time mandante na partida, diminuindo. Então, Palmeiras 2, Fortaleza 1, comecinho, literalmente, do segundo tempo. Bom, aos 10 minutos do segundo tempo, em nova jogada aérea, em novo cruzamento do Gilberto, o Palmeiras quase marca o terceiro gol. O Thiago estava envolvido no lance ali, foi ele quem cabeceou, e o goleiro Cássio do Fortaleza faz uma defesaça ali, né? Então, o Palmeiras quase que marca esse terceiro gol, que iria vai quase matar a partida lá em Maracanaú. Seria um balde de água fria em cima dos mandantes, não tenha dúvida. Bom, e se o Palmeiras não marcou o terceiro gol, quem marcou o segundo e consequentemente empatou o duelo foi exatamente o Fortaleza aos 15 minutos do segundo tempo. Vocês vão ver que a bola chega até o lado esquerdo do ataque do Lion, teve uma dividida com o Gilberto ali, né? O Gilberto levou a pior. Cruzamento para a área, o Miguel Rocha, que tinha acabado de entrar no lugar do Arthur, acaba indo muito mal no lance ali, né? Perde a jogada para o Rocco, o atleta do Fortaleza cruza para a área e o Caio marca o gol de empate, portanto, Fortaleza 2, Palmeiras também 2. Vocês viram que o Rocha teve papel importante nesse gol, pro lado negativo ali no caso do Palmeiras, né? Ele foi mal no lance ali. O Rocha entrou no lugar do Arthur, né? O Rocha é um zagueiro, o Arthur é um lateral esquerdo, então é mais uma mexida do técnico Lucas Andrade que eu não entendi, né? Porque saiu um lateral esquerdo, entrou um zagueiro improvisado na lateral, né? Enfim, sendo que você tem o André Lucas, que é um lateral esquerdo de ofício no banco de reservas, por exemplo, acho que não tinha nenhuma necessidade dessa alteração. Ele pode explicar, mas a gente sabe que no Sub-20 não tem, por exemplo, coletivas após as partidas, enfim, mas eu, olhando daqui, não entendi porque que ele tirou um lateral esquerdo e colocou um zagueiro improvisado na lateral, e foi exatamente ele quem bobeou
pouco depois de entrar no lance do gol de empate do Fortaleza. E detalhe que o Verdão quase levou a virada aos 46 do segundo tempo, teve uma cabeçada após cobrança de escanteio ali do Lucas Emanuel, essa bola passou muito perto, cara, então o Verdão escapou ali de levar a virada, seria um baita balde de água fria pro Verdão, convenhamos, né? Mas o empate já foi muito comemorado pelo Fortaleza, eu tava assistindo a partida pela TV Leão aqui no YouTube, né? A gente vendo o narrador, o comentarista, até o pessoal do chat, torcedores do Leão, comemorando esse empate, né? Mesmo jogando em casa, tá jogando contra o líder do campeonato, tá jogando contra uma equipe que abriu 2-0 no primeiro tempo, então ficou um gosto até quase que de vitória pro Fortaleza, que se manteve ali na zona de classificação, ou seja, entre os 8 primeiros colocados, e o Palmeiras ficou um gosto ruim por ter aberto, né, os 2-0 ali na primeira etapa e tomado o empate, mas como eu falei no começo do vídeo, o Verdão segue firme na liderança do Brasileirão Sub-20. E olha, já anota na agenda aí, porque o próximo jogo do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 promete bastante. Nessa próxima segunda-feira, às 8 da noite, tem Palmeiras e Flamengo em Barueri. Tá? Então é um jogo que sempre sai faísca, é a reedição da final da Copa Libertadores Sub-20, e o pessoal pergunta sempre de Barueri, né, se está interditado ou não, só em competições organizadas pela Federação Paulista de Futebol. Tá? Então o Campeonato Brasileiro Sub-20, vocês sabem, é organizado pela CBF, então a partida ocorrerá normalmente na Arena Barueri. E nas minhas contas aqui, né, uma informação importante, já que a partida não foi transmitida pela TV Palmeiras, né, o Luizão, nosso narrador, e também o Pedro, que é o comentarista, assessor do Palmeiras, sempre trazem informações importantes, até sobre pendurados, né, enfim. Como a partida não foi transmitida, né, claro, foi transmitida pela TV Leão, né, o Fortaleza foi o mandante do jogo. Nas minhas contas aqui, Riquelme, Felipe, Aranha e também o lateral esquerdo Arthur levaram o terceiro cartão amarelo e serão desfalques, tá? Então o Lucas Andrade vai ter, mais uma vez, baixas importantíssimas por conta do acúmulo de cartões. Fechou? Então a gente vai ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base e comenta, que é sempre muito importante pra gente. Vamos debater tudo sobre esse jogo contra o Lion, que tem muita coisa pra gente falar, inclusive, aqui na aba dos comentários. Botãozinho hypar lá embaixo ajuda demais na divulgação do vídeo, e aqui embaixo seja membro se você quiser colaborar também com o nosso canal. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.